Ninguém passa impunemente uma semana no meu querido estado do Maranhão, né? Então, assim, você volta com febre, disenteria, é osso, viu? Tô falando sério, é osso. A gente fica falando de saneamento básico o tempo todo, não é porque, eu vou criticar o político. Não, porque quando você não tem saneamento básico, você tem infecções, você tem coliforme fecal na água, e isso dá doença. E eu tô com febre, legal, entendeu? É impressionante. Inclusive, eu tava vendo outro dia, as estatísticas de doenças gastrointestinais do tipo disenteria lá na região do Maranhão são altíssimas. Por que será, né? Por que será? Por quê? Porque não tem. Entendeu? Não, deixa eu te explicar. Quando você tem. Eu vivo falando assim, olha, aqui, né, a taxa de fornecimento de água aqui, né, água potável é de 20% e 1% de esgoto. O que isso quer dizer? Que assim, que a água, na maior parte dos estabelecimentos, dos lugares, a água é tirada num poço. E o poço é contaminado pelo esgoto que é jogado pelas pessoas. Logo, você está tomando água contaminada. Então, quando um estabelecimento comercial vai te dar um suco e vem com gelo, o gelo foi feito com aquela água podre. Aquela água podre, ela te contamina. Então, entendeu? Igual a gente ficou falando lá, vamos tomar coca, não vamos tomar nada local, não vamos ficar, né? Vamos só comer coisa industrializada, vamos seguir o contrário do que a gente apregou em termos de lifestyle, de qualidade de vida, por quê, né? Pois bem, lá não dá. Não dá. Porque, putz, eu tomei com gelo. O Maranhão é um problema de saúde pública. O Maranhão é um problema de saúde pública, tá? Calma lá, se você não respeita o povo do Maranhão, Renan. Não, pelo amor de Deus, assim, eu sou a única pessoa na história do Maranhão que respeitou os maranhenses. Os maranhenses estão sendo vilipendiados há séculos, né? Assim, é a pior classe política do Brasil, mas de longe, sem nenhuma... Sem nada, assim, de longe, sem nenhum... Não há comparação, tá? O povo nem entende o problema a qual ele está submetido. E esse é um dos graves problemas, né? Quando eu falei daquele problema de sujeira naquela favela do Coroadinho, né? Aí apareceram os puxa-sacos lá do prefeito, né? Do ex-prefeito, do Braide. Não, mas olha só, mas ele tenta... Cala a boca, galera! Vocês têm ideia do que tá acontecendo? Vocês são tratados iguais animais, aí vocês ficam lá, não, o meu prefeito é bom. O cara entregou a Avenida do Reggae. É sério, eu acabei nem gravando vídeo disso. Uma das entregas que o cara comemorou foi que ele pintou lá de vermelho, verde e amarelo uma avenida e botou uma estátua de um cara dançando um reggae. Agora a gente tem a avenida. Nossa, hein? Agora vai, São Luís. Agora vocês estão estourados. Pelo amor de Deus. Assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E as pessoas, né, vamos colocar aqui, que trabalham, né, as pessoas têm um pouco de noção, já entenderam a mensagem, mas existe uma massa que é dividida em dois blocos. Tem a massa dos puxa-saco de político. Uma massa, ela é muito, muito, muito pouco educada, vamos colocar assim, muito pouco educada, e essa galera, assim, puxa o saco do político, não entende nada do que tá acontecendo. E a outra, simplesmente, tá empregada pelo político. O Maranhão se destaca por um número colossal de páginas de política e de perfis de puxa-sacos de político A, B ou C, que são contratados agora no eleitoral, tá tudo na folha, né, de alguém. E aí eles estão lá produzindo conteúdo sem parar, falando assunto. Então, é um pandemônio de puxa-saquismo. E aí como é que pode, num lugar, né, de 15% de analfabetismo, praticamente 30 mortes a cada 100 mil habitantes, uma das piores taxas de homicídio do Brasil, tá? Tô falando ali de uma economia muito, muito pouco desenvolvida. As pessoas eu fui, né, num evento muito legal na Federação de Indústrias lá do Maranhão. E aí quando o pessoal vai levantar as indústrias, né, conhecidas do Maranhão, eles vão lembrar de 5 plantas. Tem Impasa lá em Balsas, tem a Suzano lá perto, acho que de Imperatriz, tem a Vale e citam mais uma. Aí eles vão falar do terminal termoelétrico. Tipo, eles levantam, eles contam na ponta dos dedos ali as plantas industriais. Meus amigos, é um lugar que tá tudo errado. Aí eu fui ter conversa com um político tradicional, não de lá, um tradicional brasileiro, né? E aí a gente entende o tamanho do problema do Brasil, né? Político, não vou falar o nome e tal. Pô, cara, eu vou te falar, meu caro amigo político tradicional brasileiro, assim, a gente precisa fazer uma coisa muito grave ali, muito sólida, porque assim, não dá pra viver no Maranhão. Aquilo é uma impossibilidade civilizacional. É uma impossibilidade. Aquelas pessoas são tratadas como animais ali. Não há poder público é completamente corrompido, não há serviço público de qualidade.
A gente precisa botar um interventor lá. Renan, você é um cara inteligente, jovem, você não pode vir com essas... Qual a ideia? Qual a ideia? Tipo, dialogar politicamente com o Josimar Maranhãozinho? Fazer negócios com o Everton Rocha? Ouvir a importante opinião de algum deputado do Maranhão? Meus amigos, a classe política do Maranhão, ela tem que ser presa. Ser presa. A classe política do Maranhão, ela é um roubo. Então, a gente se depara com um problema que a solução não será simples. Se você tiver que chegar pra falar com um político que basicamente mantém as pessoas em situações similares a, sei lá, ao que há de pior na África subsaariana, você vai falar, ó, eu preciso ter uma fórmula negocial aqui, você tá ferrado, cara. E aí vem um problema, a classe política do Maranhão manda no Brasil. O Brasil, meus amigos, o governo federal e as instâncias representativas é muito mais Maranhão do que São Paulo. É muito mais Maranhão do que Santa Catarina. Entendeu? É muito mais Amapá do que Minas Gerais. A partir do momento que o Brasil é isso, não é que o Maranhão tá ferrando o Maranhão. A política maranhense tá ferrando o Brasil. Que é, inclusive, através do Brasil que eles pegam o dinheiro pra ferrar o Maranhão. Caramba! E aí você explica isso, você tenta explicar, e aí os políticos tradicionais estão presos no consenso de 88, eles fingem demência. Eu falei isso com esse político tradicional, ele parou de responder. Porque ele não tem. Ele tá tão preso na ideia. Tipo, imagina, a representação política do Maranhão é importante pra política nacional. Não é! Não é! O político do Maranhão é um câncer. Eu volto a falar. É tipo assim, ó, eu tenho uma federação aqui no Oriente Médio, e a Al-Qaeda tem um share aqui, a Al-Qaeda tem uma opinião. A Al-Qaeda não pode ter uma opinião. Assim como o Josimar Maranhãozinho não pode ter uma opinião. O Josimar Maranhãozinho e a Al-Qaeda tem que ser combatidos. Sacou? Não dá. Não dá pra um país sério ter, vamos dizer, um share representativo da Al-Qaeda. Assim como não dá pra um país sério ter um share representativo do Maranhão, do Amapá. Por quê? Porque a classe política de lá é um horror. Tem que mudar tudo. Eu tô propondo uma reforma administrativa que muda o sistema de incentivo e não é que vai resolver completamente, nunca existe solução completa, mas começa a mudar. Começa a mudar. E eu acho que no médio prazo dá ótimos resultados. E talvez dê certo. É a jogada mais séria aí. E vocês que são do Centro-Sul tem que apoiar isso como se não houvesse amanhã. Ou vocês apoiam isso, ou, meu velho, a federação não tem sentido. Essa bagaça tem que ser dissolvida. Porque eu volto a falar, se você tiver que viver num país em que a classe política do Maranhão apita, você tá lascado. Essa classe política do Maranhão, e quando eu falo essa, eu volto lá pro Sarney. Pode voltar décadas. Tem nada ali que presta. Pelo amor de Deus. Aliás, passamos por Pinheiro, que é a cidade onde Sarney nasceu. E assim, me desculpem os grandes amigos de Pinheiro. A cidade é basicamente lixo Esgoto. e esgoto. Esgoto. E o urubu que chamava Zé? Cara, o Riso saiu pra andar, porque quem viu isso foi o Riso. O Riso saiu pra andar. Aí o Riso começou a filmar os urubus. Aí o Pedrinho, não, mas esses urubus, né? Aí um cara, não, eles estão sempre aqui. O Zé. O Zé, o cara identifica qual é o urubu. O urubu é tão recorrente que você começa a identificar que não, é que lá o Zé tem uma pena um pouco diferente do outro lá, que é o, sei lá, o Manuel. Os caras identificam o urubu, que o urubu tomou a rua ali. Já o urubu vota e vende o voto. O Riso encontra uma tartaruga no esgoto. Tava tendo uma enchente na cidade de Pinheiro, né, num valão de esgoto. Aí o valão transbordou, logicamente levando toda aquela massa de esgoto pra população que vai andar de chinelo sobre aquilo e adquirir mais doenças parasitárias ali. E um cágado, né, começou a sair daquela água completamente contaminado. Eu devia chegar assim, o Donatello, esse aqui, né? Porque só ali ele vira uma tartaruga ninja, né? Porque nesse nível. Eu andei ali pro Pinheiro, porque quando um carro deixou a gente lá e depois foi pra borracharia. Já que a gente tava com 7 pneus furados. Então eu fui fazer uma caminhada do hotel até a borracharia. E pelo amor de Deus. Então, assim, aquela cidade, meus amigos, é a cidade do Sarney. Em geral, políticos, né? Especialmente esses políticos coronelistas, eles têm um orgulho. A cidade que eu nasci. Aí ele manda um monte de dinheiro de maneira injusta pra aquela cidade só pra fazer autopromoção. Mas bem, Antes fosse. Nem isso. É uma porcaria. E diz que ele fez uma cidade, procura a cidade de Presidente Sarney. Que a gente não passou, que é perto de Pinheiro.
Aí pega aí o IDH de presidente Sarney. Zero 0557. O IDH, o Sarney, né, pra coroar a população, ele fez ali, tá, ao lado da cidade de Pinheiro, ele fez a cidade de Presidente Sarney. O IDH de Presidente Sarney é um IDH baixo, bastante baixo. As pessoas são muito pobres em Presidente Sarney, entendeu? É uma não cidade. Ó, vamos lá. Ó, essa cidade ela foi construída sem nenhuma utilidade pra representar o ego do Sarney. E eu acho que ela representa muito o Sarney. Ela é a cara do Sarney. É isso, isso aqui é o máximo de comércio que vai ter na cidade. Umas lojinhas ali, tal, onde a pessoa vai gastar o dinheirinho que ela pega na prefeitura. E já a cidade termina. Basicamente terminou a cidade já. Pronto. Aí é isso, vai vir umas casinhas e já vira a estrada novamente. É isso, ó, a estrada tá terminando. Fica as casinhas só. Ah, já o mato impera. E é isso. É horrível. É horrível. Não vou ficar mentindo. Não vou ficar mentindo, tá? E eu volto a colocar. A população que importa no Maranhão. Eu fui, aparentemente, uma das pessoas mais pesquisadas do Maranhão nos últimos dias. Eu acho que foi a pessoa mais pesquisada no Maranhão nos últimos dias. E muita gente me conhece no Maranhão. Então, o meu recado pra vocês é o seguinte. Quem tem o mínimo de dignidade, entendeu minha mensagem e vai levar a mensagem à frente. Quem discorda do que eu tô falando e mora lá, é aquela pessoa que é um prisioneiro, tá com síndrome de Estocolmo. Vocês sabem, síndrome de Estocolmo é o prisioneiro que se apaixona pelo bandido, pelo sequestrador, né? Então tem um sequestrador, ele vai lá, tem uma relação ali, ele te mantém preso, mas às vezes ele é sedutor e tal, aí você desenvolve um afeto por ele. Esse é o status de boa parte da população do Maranhão. Eles são apaixonados por quem torna a vida deles um inferno. É horrível, cara. Horrível, horrível. E assim, o que eu soube, eu tô com algumas informações, né? Alguns políticos do Maranhão foram falar com o nosso amigo Kim, falaram que nunca viram nada assim na vida deles. Que foi basicamente assim, um cara foi lá, de fora, acabou com a classe política toda do Maranhão e foi embora. E é verdade. Talvez isso desperte. Pois bem, a gente viu, né, ontem até gravei vídeo sobre isso, que uma parte importante eu esqueci o que eu tava falando. Da classe política do Maranhão reagindo a você lá. Você passou lá e falaram com quem? Eu esqueci. O homem tá cansado, pessoal. Tô grog, tô também. Olha esses vídeos. Esses vídeos são maravilhosos, cara. Esse vídeo é um tratado sociológico sobre o Brasil. Vamos lá. Senhor Renan Santos, estou aqui no local do qual o senhor veio, dentro de São Luís, dentro do bairro do Troadinho, e chamou de inferno, né? Igualou ao inferno, uma filial do inferno. E de inferno e sujeira o senhor entende, né? Até porque em muitas falas suas, ou em uma ou algumas, você fala que uma mulher deve ser estuprada. E cara, é difícil falar com pessoas sujas como o senhor. Eu até me limito, mas se ele tem que ser gravado eu aqui. tenho certeza que você não se sabe? limita. Eu só não sei se você escolheu se limitar, tá? Acho que é inerente, tá? A limitação, mas vamos lá. Desse Aqui jeito, próximo, ele não tem consegue Vila São formar um João. raciocínio. O jeito é muito burro. Ele não consegue, né, construir um raciocínio. Meu velho, o seu vídeo se autorrefuta. Você está basicamente num fundo de um lixão a céu aberto me atacando. Que ele tentou borrar. Ele tentou borrar o lixão a céu aberto. Você entende? Um sujeito tem que ser muito burro, pra ir lá na frente do lixão. Ó, você tá falando que esse lugar que eu tô até tapando o lixão atrás é uma filial do inferno. Ah, você falou que eu... Não, deixa eu falar um negócio, cara. Quando eu fiz aquela piada da Bárbara, que você tá tentando achar que vai me constranger com isso e tal, era uma piada num contexto em que eu tava interpretando uma pessoa. Tá, sacou? A gente tava interpretando, a gente tava nos bárbaros, falei que ia botar fogo nas coisas e tal. Entendeu? É a mesma coisa que você falar que um ator da Globo que, sei lá, deu um tiro numa pessoa, oh, você é um assassino. É uma piada tirada de contexto. Agora, isso não está tirado de contexto. Esse lixo tá aí atrás de você, cara. Você tá defendendo uma pilha de lixo. Você
pegou um celular e foi até a frente de uma pilha de lixo defender a existência da pilha de lixo. É isso que você foi fazer. Eu nem vou brigar com você, porque acho que você não está em condições de briga. Dá o play. O cara é um defensor do lixo, cara. O cara foi lá defender a pilha de lixo dele. Dá o play. Pocinha. Onde moram pessoas de bem, pessoas que têm coerência, pessoas que vivem de fazer o bem. É fácil vir no Maranhão, em várias cidades, vários locais, apontar erros em ano eleitoral. É fácil. E dizer que é a solução, que o Senhor é a solução do país. Mas por que não vem antes? Por que não fez antes? É incrível. Em ano de eleição, tudo aparece e tudo se fala. Eu tô gravando há bastante tempo já sobre o seu estado, Maranhão. Há bastante tempo. Na verdade, eu já comento sobre o seu estado, assim, faz tempo. E sim, Coroadinho é uma filial do inferno. Você está defendendo uma pilha de lixo, brother. Você foi na frente da pilha de lixo defender ela, cara. Tá indignado comigo. Por quê? Vamos explicar. Por que essas pessoas foram defender? Lá, na política, você tem um cara que chama Braide e você tem um cara que chama Brandão. O Brandão é o governador e ele quer fazer o sucessor dele, que é o Orleans. E o Braide é o prefeito de São Luís que quer concorrer a governador, ok? O Braide já não é mais prefeito e o Brandão já não é mais governador. Eles passaram aí pros vices e tal. Eles, então, são os dois grupos políticos em disputa. Então eles compraram todos os políticos influenciadores que já estão trabalhando na eleição. Então esse aí tá trabalhando pro Braide. A função dele era mostrar, tá? Pra aquele público que mora lá, ó, tá tudo bem! Esse Renan não presta, cuidado com esse cara! Essa é a função dele. Ele, coitado, ele é meio inimputável, é um sujeito muito burrinho. Muito burrinho. É bem inimputável. Não tem muito o que fazer com ele ali. Mas vocês entendem que o cara topa defender uma pilha de lixo, que é o que foi fazer? Ele topa. Ele foi lá defender a existência da pilha de lixo. Pra ele, se alguém um dia reclamar que tem uma pilha de lixo no bairro, isso é um problema, porque isso ataca o político dele. Tanto que o argumento oficial dos puxa-sacos do tal do Braide, que é o ex-prefeito, é falar assim, não, a prefeitura não tem culpa, a culpa é da população que joga lá. E sim, parte da culpa é da população que joga lá, sim. Agora, por que não tem uma coisa, uma inovação, Riso? Oh, meu Deus. Uma inovação. Lá vem. Caçamba de lixo. Cara, põe uma caçamba de lixo nos lugares. E aí passa o caminhão de lixo e retira. Nossa. Mas aí, pra você instalar as coisas, você precisa também ter controle territorial. E tem 5 facções brigando. Você tem que destruir o crime organizado. Você também vai ter que fazer um trabalho de saneamento básico ali na região, porque o esgoto corre ali na sarjeta. A sarjeta ali, tá? Passa uma aguinha cinza, escura, oleosa, que contém esgoto. Então você vai ter que fazer todas essas coisas. E eles não vão fazer. Eles precisam botar bloquete e comprar voto. Aí o político lá não faz. É fogo, cara. Que é esse. Ó a notícia, olha só. Vocês viram que os caras, a prefeitura depois foi limpar, né? Depois de eu ter falado. E aí agora. Aliás, peraí, vamos lá. Só pra botar aqui antes. Olha aí, ó. Diferente da última gestão, do último prefeito que nós tivemos em São Luís, ó. Aparentemente até agora a gestão da prefeita Isminha Miranda tem sido eficiente. Ontem aquele caso do Renan Santos que divulgou aqui um lixão na redondeza do Coroadinho, Pactibira sendo retirado, ó. É isso aí, ó. Foi preciso sair um homem e entrar uma mulher pra começar a resolver. Que, cara? Assim, todo argumento que é construído pelos influenciadores locais, isso é outra coisa que eu percebi. Não existe uma pessoa que tem uma opinião, Riso. A opinião dessa pessoa que grava vídeos no Maranhão, ela está sempre a serviço de alguém. Esse cara é um puxa-saco de uma da ex-vice-prefeita, atual prefeita ali. E aí ele tá lá, precisou entrar mulher, não precisou nada, cara. O corpo do cachorro que estava em decomposição estava há semanas. E essa mulher não ligou pra isso. Foi eu que gravei o vídeo, por isso que foi o negócio no dia seguinte. Vamos lá. Qual que era mesmo? Esse aqui, não é? Pessoal, bom dia. Aqui é o Alto do Pactibira. Esse local aqui é o local onde o candidato a presidente Renan Filho falou algumas Renan Filho? Aqui do Ele falou Renan Filho? Acho que é. presidente Renan Filho. Falou algumas asneiras aqui do povo do Coroadinho, né? Só um detalhe, pausa. Eu nem falei do povo. Se quiser eu falo.
tá? Se quiser eu falo, mas vamos lá. Dá o play. Ontem a prefeitura veio, fez a coleta do lixo. E novamente, como vocês podem ver, já tem lixo jogado de Ó o novo, urubu né? ali, ó. Já voltou também, o Então, Zé. nem tudo que ele Não é o Zé, o falou Zé de Pinheiro. Estava errado, tá entendendo? Tava errado. Porque o povo também não contribui com a limpeza pública e fica falando mal do poder público. Pausa, Eu não pausa. acredito. Você tá entendendo o QI da pessoa que tá falando? Pelo amor de Deus, presta atenção no QI. Ele reclama que eu falei mal do povo, certo, Riso? Certo. Então ele começou o discurso dele falando, o Renan falou mal do povo. Logo em seguida ele fala, ó, fizeram a limpeza, aí o povo voltou a sujar. E aí, né, ele fala besteira, esse Renan, porque ele falou do poder público, mas a culpa é das pessoas. Então é pra falar da pessoa ou não é? Porque eu não falei da pessoa. Mas pra ele tem que falar da pessoa, mas não pode falar da pessoa, porque de acordo com ele não posso falar mal de ninguém. Não tem coerência o que essa pessoa, não tem nenhuma coerência discursiva. Não tem nenhuma coerência. Um cara falou quase atropelou o urubu. Não, acho que é um cachorro no começo. Cachorro. Que é quase atropelado. Aí, porque eu vi 5 cadáveres de cachorro. Eram 4, mais um que foi. Um cara foi com um saco o cachorro pra jogar. Então agora entendeu. Olha o cachorro ali, ó. Olha a velocidade que passa o carro. E novamente, Entendeu? É assim, é o carro brigando com o cachorro. Uma das características, tá, do homem que tá bestializado é que ele vê os animais como um ser que está disputando espaço com ele. Quando você tá bestializado, o animal tá disputando o espaço com você, porque você não está acima do animal, você disputa o espaço com ele. Você está em guerra com o animal, tipo, o animal é um problema, você não conseguiu vencer ainda a natureza. E aí você tem raiva da natureza. Por isso que pessoas que ainda estão bestializadas gostam de cortar árvore. A pessoa acha que ela se civilizou se ela cortar o máximo. Cara, assim, os senhores muito antigos tinham isso. Tipo, corta a árvore, tira tudo, porque é um sinal de que você venceu a natureza. Mata os bichos, mata tudo bicho que você tem em volta. Essa ideia de odiar os bichos é porque você tem medo deles, você precisa enfrentar. Então, o cara passa com o cachorro, o cara tem um cachorro em casa, joga o cachorro, joga assim no lixo, joga no lixo. A pessoa não vê nenhuma dignidade no animal. Isto mostra que essa pessoa tá bestializada, sacou? Então, ali é um cenário de bestialização. Esse é um cenário de bestialização. Quando eu falo que é um filial do inferno, é porque as pessoas já estão completamente bestializadas. E elas estão bestializadas a ponto de, o cara não consegue construir um raciocínio. E é um influencer ali. Alguém gravou um vídeo como se fosse um influencer. Isso é muito preocupante. Tem problemas de toda sorte, né, insanáveis? Não, eu acho que tem solução, mas assim, a gente precisa ser muito realista sobre a natureza do problema. Vamos lá, dá o play. eu não acredito que o local voe com a limpeza pública e fico falando mal do poder público. Mal dos Eu não poder acredito. público. Fala mal dos poder público. Você vê, né? Você não pode falar mal da classe política, não. Entende isso, a relação de servidão? Que é outro elemento, né? Essas pessoas são pré-modernas. Essas pessoas não entendem a lógica de cidadania. Então, como eles são vinculados a algum prefeito ali, recebem grana. Eles são servos, então a função deles é servir. Então ele tem que ficar ali, falando. Dá o play. O local onde esse lixo ali saiu não tem local para guardar até a hora que a coleta passar. Então, nem tudo que o candidato a presidente falou aí é asneira sobre o povo. Não estou generalizando. Ah, nem tudo que o candidato falou é asneira sobre o povo, mas eu não podia falar, sendo que eu também não falei. Cara! Ele tá tendo as epifanias durante o vídeo dele lá. Ah, não, mas então nem tudo. Vamos lá. Porque é só uma pequena parcela, mas a gente tem que tomar consciência. Aí, ó, tá limpo, quase limpo. Que já Tá chegaram quase e já limpo. botaram- Não tá limpo, cara. Tá bem sujo ainda. Tá bem sujo. E uma dica, tá? Aquele chão de terra, ele tá completamente contaminado. Tá contaminado. Você tem cadáveres ali, tá? Tem um ponto de ônibus. Ninguém entende nada, cara. Vamos lá. Mas a gente vê que não é culpa só do poder público. Um abraço. Vocês estão entendendo que o caso do Brasil
Isso aqui, a viagem pro Maranhão foi um aprendizado. Eu vou pro Amapá, eu vou pro Pará, eu vou pra Bahia. Vai ser mais ou menos isso aí. Em alguns lugares piores, alguns lugares melhores, mas acho que na média nada vai superar o Maranhão. É o que todo mundo me fala. Eu tenho amigos já que... o Morique que viajou comigo, rodou já muito Brasil. Falou, cara, Renan, nada vai superar o Maranhão. Nada. Como, por exemplo, o Piauí é bem ruim, mas tem estrada, sabe? As estradas não é que são boas, elas são estradas. Ruins, mas são estradas. Pará, tem muita favela, mas tem atividade econômica aqui e ali, sabe? Agora, o Maranhão... O ponto é, a gente precisa falar sobre isso. O aprendizado que eu tô tendo sobre o Brasil, tá? E eu tô tomando uma surra de Brasil. Primeira coisa, cara. A exceção é São Paulo. São Paulo é uma exceção. E é uma exceção que confirma a regra. O fato de São Paulo de cabo a rabo ser produtivo, tirando a região ali do Vale do Ribeira, nos obriga a falar o que aconteceu aqui. Porque o que aconteceu aqui é muito excepcional. Muito excepcional. Assim, São Paulo não é o Brasil. Eu saio de carro de São Paulo, igual eu já fiz, né? Fui pra Piracicaba e tal, fui pra São José. Todas as cidades são produtivas. Então, assim, o desempenho, o desenvolvimento que nós tivemos aqui em São Paulo é muito excepcional e não tem nada a ver com o resto do Brasil. Não tem nada a ver, tá? A gente precisa colocar nesses termos. 2. Tive no Matopiba maranhense. Não há Matopiba, não há desenvolvimento do agro que resista à classe política do Maranhão. Porque é o seguinte, região de Balsas, o Gauchada chegou lá, região de Imperatriz, alguns gaúchos, mas veio gente do Brasil inteiro ali. Tem agro? Tem, tal, gera um PIBzinho legal, assim, gera. Mas a administração pública é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as cidades são muito ruins. Então, assim, mesmo ali tá sofrível. A galera desesperada por estrada, porque parece que assim, o governo do Maranhão não pode ver alguém trabalhando que precisa atrapalhar. Então o governo do Maranhão precisa gastar com bloquete ou comprar todas as páginas de fofoca do estado, mas nunca vai fazer uma estrada. Nunca. Nunca, assim, é inimaginável você pensar que o governo do Maranhão vai recapear uma estrada. A gente rodou boa parte das estradas estaduais, o Rito vai lembrar, MA-006, MA-008, a gente rodou. Cara, aquilo não é estrada. E aquilo é uma estrada estadual. Como é que alguém cobra um imposto estadual? Pior, eles cobram o maior ICMS do Brasil. Eles são os maiores cobradores de impostos do Brasil. Como é que alguém faz isso? Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Até a próxima.